Olá, pessoal! Chegamos agora à 25ª live. Hoje a gente vai falar em especial sobre a história da Regional de Sumô de Santo Amaro, e também do atleta, técnico e árbitro Leandro Moma. O Leandro, ele tem várias histórias no sumo brasileiro. Então, aí hoje a gente vai contar algumas das histórias, que é muito legal. Nossa! E já vou contar a próxima live aí, tá bom? A próxima live será a história da Regional Noroeste e do campeão Marcos Santana. Esse foi um campeão um pouco na época de 2000, 98, por aí. Ele foi bem almejado aí, o atleta, né? Então, ó, já estamos tendo alguns amigos das antigas aí. Sulema Owens, Leandro já tá aí. Legal. Então, a gente já, daqui a pouquinho já vai começar, tá bom? Só vou contar uma introdução e algumas coisas que eu encontrei na semana, né? Que eu sempre paro para falar. Ah, foi eleições também. Queria parabenizar o prefeito Rodrigo Achiuchi, que novamente vai ser prefeito aqui da cidade de Suzano, e ajudou bastante, né, ao crescimento do esporte no município. E agora colocou até o sumo como esporte do município. Isso foi bem legal, tá bom? Então, também deixa eu falar um outro negócio. Encontrei esse livro. Tem muita gente que às vezes fala, não tem alguma publicação do sumo. Esse é o único livro que eu tenho que fala bem. Tem várias histórias sobre o sumo no Brasil. Foi o Sunaga que escreveu, né? Já falecido, mas muito atual. Contando bastante sobre a Confederação Brasileira de Sumô, desde o surgimento do sumô no Brasil. Tá bom? Aí meus amigos estão chegando, Leandro chegou, Shang Chá, Vivi tá aí, Bebê, a Vivi e a Bebê, Adriane Tiro Sugano, legal. Nossa, o Leandro tem tudo a ver com a história do Caicê. Deixa eu. Boa noite aí, pessoal. Vão entrando. Antes de começar, então, como sempre, eu vou contar a minha introdução aí, tá bom? E daí na conversa a gente vai vendo o que é real, o que não é. E se vocês tiverem perguntas, por favor, já façam aí pro Leandro, tá bom? Podem também colocar algum lembrete que vocês quiserem, tá bom? O Tiba chegou também. Sejam todos bem-vindos. Então, nossa live 25. Então, vamos lá. Hoje ele vem contar uma pausa. Então, vamos voltar um pouquinho, então. Hoje ele vem contar a história de uma regional que é parte de um bairro de São Paulo, Santo Amaro, de onde saiu o nosso atleta brasileiro mais reconhecido internacionalmente, que hoje atua no cenário do sumô profissional, Caicê Tiro. E nos orgulhamos muito dele, né? Falaremos com Leandro Moma, que foi um exemplo de atleta, sensei muito jovem, né? E muito novo. Ele criou também um grupo de alunos e tinha idade bem próxima, né? E assim levou vários atletas aos pódios de torneios a nível nacional e internacional. E além de atleta técnico, também era árbitro central, o Gyode, né? E dava até cursos na Confederação Brasileira de Sumô, ajudando muito no crescimento do esporte. Mas há alguns anos, por causa do trabalho, mudou de estado e acabou se afastando um pouco do sumô, né? E hoje, Santo Amaro tem uma regional que tem mais diretoria do que gente praticando, e é uma preocupação real o futuro da regional, né? Então hoje a gente vem saber um pouquinho dessas histórias, né? Primeiro do surgimento dessa associação de Santo Amaro e o que acontece, quais foram as lições que ele tira de tudo isso, né? Que o Leandro é uma pessoa muito pra frente, é um amigo aí muito animado. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele, tá bom? Vou fazer o convite aí. Bem-vindo, Wellington, Sumô São Paulo. Estamos aí, lembrando o site da Confederação, que é o brasilsumô.com.br e também no YouTube. Oi, Leandro, como é que você Oi, tá? Tudo tudo bem? bem, Lu?
estava assistindo aí essa introdução. Obrigado pelas palavras. Acho que a gente vai ter Ah, espero que a gente tenha um ótimo papo essa noite. Boa noite a todos que estão participando aqui da live, né? seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o convite. É sempre uma honra aí falar com você. Sempre a A gente honra é tem minha. isso, obrigada. Eu fiquei muito animada quando você falou que ia contar a história, porque procurei bastante gente para falar a história de Santo Amaro, mas ninguém quis, não. Ah, Aí eu não, falei, ninguém não, quis. é, tem gente que é tímida. Ah, é Ai, no verdade, ABC, verdade. o mesmo problema ainda. Estou procurando alguém para contar a história. Não, Mas vamos, espero corresponder às expectativas suas e a do público. vai sim. E vai ficar gravada para a posteridade aí a sua Então, melhor história. ainda. Que bom, que bom. É. Então vamos lá. Leandro, conta para nós qual que é a história da Regional de Santo Amaro. Como que surgiu Santo Amaro? Certo. Bom, pessoal, a Regional de Santo Amaro, né, conhecida aqui pelo Sumô, na verdade o Sumô era apenas uma das atividades desempenhadas por essa associação da Zona Sul de São Paulo, né? E quem eram essas pessoas que formavam essa associação? Eram os lavradores, né, desses bairros da Zona Sul de São Paulo, imigrantes, né, que vieram e permaneciam muito tempo em colônia, o trabalho era muito duro, muito árduo, e o contato com alguém de fora da colônia, com externos, né, era difícil. Então, para se socializar, para que a comunidade japonesa se desenvolvesse, né, culturalmente, socialmente, esportivamente também, né, criaram-se associações dos lavradores, onde desempenhavam várias atividades. E o sumô era uma delas, né? Também tinha um atletismo, né? Uhum. Nihongaku, beisebol, tinham muitas atividades, né? Naquela época, o que hoje as crianças têm o Instagram, o Facebook, o joguinho, né? O pessoal naquela época tinha que ir no Kaikan jogar o tênis de mesa, tinha que ir no Kaikan para si, nos encontros de jovens, Senenkai, né? Para encontrar e viver, né? Era o jeito que o Encontrou. pessoal tinha. E qual que era essa época? E Desculpa, era 1900? Você sabe mais ou é, menos a eu, época? eu vou trazer a época aqui que meu pai ele entrou, que ele começou a participar quando ele tinha cerca de 8 9 anos, isso era nos anos 50 ainda, e naquela época a regional era muito forte, muito grande, né? As competições de atletismo, por exemplo, elas tinham cerca de 800 atletas. É, As competições de sumô, né, eram... Vou aproveitar e falar dos bairros, né? Porque sim. Santo Amaro não era só uma academia, né? Tinham sub-academias dentro da grande Santo Amaro, né? Nossa, Aí eu anotei aqui para não esquecer nenhuma. Ó, então, por favor. as que eu tenho aqui eram Capão Redondo, Uhum. Itararé, Cipó, Parelheiros, Colônia, Beleza. Embura, Cidade Dutra, Grajaú, Santo Amaro, era a própria tinha um bairro que era Santo Amaro, dentro da grande Santo Amaro, né? João Uhum. Branco, Casa Grande, e por último, que era a academia a qual eu era afiliado, que eu fiz parte, era o Showa, representava o Showa, né? Nossa, Então, é, e aí nessa época, meu pai me contou como que eram os campeonatos de Santo Amaro, né? A nossa época a gente ainda pegou o campeonato de 2 dias de Santo Amaro, né, Lu? No sim. sábado, a gente tinha a própria disputa interna de Santo Amaro, que eram todos esses bairros, né? Eu era do Showa, lutava contra o João Branco, lutava contra a Casa Grande, lutava contra a Embura, contra o Cipó, não sei o quê, né? E aí, porque Uhum. isso era a seleção para no domingo lutar contra as equipes visitantes, que aí vinha todo mundo, né? Vinha Nova Central, vinha São Paulo, vinha Norte, vinha ABC e tal, né? Ramon, um grande abraço aí, também ótimo lutador, teve muita disputa com o Gabão aí ao longo dos anos, a gente tem altas histórias dessas disputas aí. E aí, e só que assim, isso foi a parte que a gente viu, né, que o do sábado do Santa Amaro e domingo era o dia inteiro
com os visitantes, né? Mas na época, o Campeonato de Santo Amaro era tão forte que era sábado o dia inteiro, domingo até o almoço, e os convidados só entravam no domingo à tarde, e só vinham os adultos, os fortões, para dar show mesmo, entendeu? Porque todo o resto era só disputa interna da Regional de Santo Amaro. E aí, em números de atletas, o que eu levantei, cada categoria, mirim, infantil, juvenil e adulto, tinham pelo menos, até o juvenil eram pelo menos 100 atletas em cada categoria disputando, e no adulto eram 150. Nossa, então, para ser campeão, tinham que fazer aí pelo menos 7 lutas, né? E não tinha, era tanta gente que não tinha essa de repescagem, né? Não tinha repescagem, não tinha lutar mais de uma vez, fazer ponto, não, era porque eram, imagina, 100 pessoas, é muita gente, né? Muito forte. Sim, verdade. Né? E aí, em termos de tamanho de campeonato também, né, para quem quiser imaginar como seria na época, né? Meu pai falou que no meio do centro do campo fazer o Dorriô, né? E aí eles tinham um espaço, né? Entre de 15 a 20 metros entre o Dorriô e os caminhões. Então ele falou, eram os lavradores, né? Ficavam todos os caminhões em volta, assim, né? Do Dorriô. E aí um espaço de 15, 20 metros, onde era só público, o pessoal sentado, em pé, lotado, só para assistir o Campeonato de Santo Amaro. Né? Caramba. E outra questão que veio dessa época também era o Campeonato de Santo Amaro, pelo menos na nossa época ainda, mais moderna ainda, sempre foi oferecida o almoço, né, a comida para os visitantes, né? Ainda. E sempre foi em Parelheiros os campeonatos? Da época mais moderna sempre foi ali lá na Colônia. Na verdade, uma vez foi no Showa. Uma vez foi no Showa. Eu lembro dessa vez. Mas sempre foi... Também teve Casa Grande, acho que teve alguma vez, mas grande maioria foi lá no Colônia pela facilidade de ter o Kaikan para cozinhar e tudo, né? Mas antes era itinerante, mudavam cada vez, né? Um lugar era uma sede. E aí a questão da comida, só para fechar a ideia, como vinham os fortões no domingo das outras regionais lutar, ofereciam a comida, porque a viagem não era fácil naquela época, né? O que hoje qualquer carro popular faz, naquela época não existia nem carro popular, nem tinha carro, então o pessoal tinha que ir de carroça ou caminhão, né? Então eles serviam o almoço, e aí acabou ficando uma tradição, sempre o Santo Amaro servia esse almoço, e na época era só... hoje em dia é super gostoso, as lembranças que eu tenho é que era super gostoso, né? Ótimo, né? Nossa, a alimentação lá é ótima. E na época... como é que é? São as mães, são as esposas que fazem, é muito legal, Caetano. A comunidade ali ajuda para fazer acontecer, né? E na época era só onigiri e sardinha e daikon. Era só essas 3 coisas. O pessoal vinha e queria lutar, né? E era muito legal. Então era muita gente, né? Era bem legal por causa disso. Ainda né? Mas agora tem menos gente. Sim, mas sim. Menos gente, O Rui tá falando que Santa Maria é a única regional que não conseguiu visitar. Tá perdendo, hein? Um dos melhores almoços que se É verdade, é verdade. O almoço lá é famoso. E uma vez eu tinha uma banda de forró na faculdade e a gente tocou na hora do almoço lá. O pessoal comendo e a gente tocando. Foi engraçado também. É legal que eles sempre aceitavam essa receptividade assim. Eu lembro que uma vez a gente fez um bingo. Foi o melhor bingo de todos, foi em Santa Maria também. Porque tinha pessoa que foi assistir, né, e eles gostavam de jogar. Foi muito legal. Então, vamos lá. Queria falar uma coisa de Santo Amaro, de uma pessoa, né, Isao Kagohara, né, que é um dos fundadores da regional, foi presidente da Confederação Brasileira de Sumô, e um lutador bem importante, né?
Isso num cenário mais antigo das ligas do sumô profissional no Brasil, né? Houve essa história que houve uma liga de sumô profissional no Brasil, né? E queria saber se você sabe um pouco dessa história e quais foram as famílias que foram importantes para a Regional de Santo Amaro. Certo. Então, essa história eu também nunca tinha ouvido, Lu, fui pesquisar e também assim, a gente precisa um pouco mais de tempo para deixar essa história clara. Acho que vale a pena pesquisar e abordar com mais profundidade depois, né? Mas o Issal, ele, enfim, uma pessoa incrível, né? Um ser humano totalmente para cima, sempre me ajudou, sempre de bom humor, sempre tá todo mundo bem, né? Um dos grandes nomes da administração do sumô brasileiro, né? E essa carreira dele como cartola, vamos assim dizer, né? Foi tão ou mais sucesso do que ele como lutador, porque o que eu escuto, o Issal era um lutador forte, fora de série, era um por exemplo, né? Então, o Santo Amaro, acabei de falar, tinha muita gente, né? Então já era difícil classificar ser campeão de Santo Amaro, né? E o Issal não só isso, foi campeão de Santo Amaro, mas foi até campeão brasileiro e tudo, né? E a história engraçada é que o Issal, quando ele era adulto, sempre, né, era muito forte, sempre foi grande, né? E forte. Aí a história é que ele adulto, depois de um tempo, o pessoal falava assim: o Issal, você podia parar de lutar para dar um pouco de chance para os outros, né? Só você ganha. Lógico que o pessoal fazia piada, ninguém queria que ele parasse de lutar, né? Mas assim, eu trago como um exemplo de como o cara devia ser diferenciado também lutando, né? E até no livro que eu mostrei agora há pouco tá falando bastante a história dele. Mas é Não, verdade, uma pessoa. presidente, sempre muito envolvido na organização, né? Nos times que viajavam também, sempre dando apoio. A reunião ali né, com o japonês, com quem precisar ali da organização do campeonato, né? Ele só sempre tirava isso e sempre voltava independente do problema, com muita serenidade, né? Para vir conversar, né? Não era um cara que se estourava, perdia a cabeça, né? Sempre tentava escutar todos, né? Bom, pelo menos é assim que eu via, né? Muito respeito pelo Issal aí, lembrança. Não é. Saudades. Família dele, Paulinho também, várias pessoas. Paulinho, Rodrigo. e as pessoas. Então, É. assim, da história mais recente, né? De quando eu comecei. Espera aí. Deu uma baixada no som. Ah, tá. Tá bom. Isso. Maurinho chegou. Luiz chegou. Sejam bem-vindos. Voltei. Boa Voltou, noite, pode falar. Murilo. Então, o Paulinho também, ele sempre foi o nosso diretor técnico, assim, né? Ele era também um lutador forte e técnico, e ele sempre acompanhava a gente. Bom, meu pai também sempre foi presente ali na organização dos treinos, tesoureiro da Confederação Brasileira, né? Issal, presidente. A gente também, a mulher do Paulinho, né? A Sadai, que sempre estava nos apoiando, né? Com alimentação, né? E também organização geral. E falando mais especificamente agora também da minha academia, vamos assim dizer, que era o Showa, não poderia deixar de citar o meu tio, Tadashi, que criou o nosso Dohyo lá do Showa, né? Lá do lado da casa onde ele mora, ele fez o Dohyo, que é o pai do Dudu e do Ricardo, meus primos, né? Eduardo Moma e Ricardo Moma. E aí a gente... Então, se considerar que da história de Santo Amaro, o Showa acabou virando grande representação de Santo Amaro, né? Então a gente pode dizer que nessa iniciativa do meu tio possibilitou a gente estender a história de Santo Amaro aí por umas 2 décadas, pelo menos, né? Sim, e foi muito importante, né? A gente ainda vai voltar nessa história. Então agora eu vou mudar um pouquinho o rumo, vou perguntar agora do Leandro,
como e por que, né, você começou a lutar sumô? O que aconteceu? Uhum, Quando certo. foi isso? Meu pai, eu comecei com 7 anos, né? Meu Uhum. pai, ele era pequeno, mas não era forte, né? Só que meu pai entendia que a gente tem que se relacionar com as pessoas, a gente tem que aprender as coisas certas, seja hierarquia, você tem que se esforçar para conseguir as coisas, né? Nada vem de mão beijada, então você tem que praticar para você melhorar, você tem que ser obstinado, né? E o sumô, meu pai viu que poderia ser é, uma das ferramentas que ele ia utilizar para me ensinar alguma coisa ou para que eu aprendesse, né? E porque não é todo mundo que gosta de sumô, não é todo mundo que se adapta, né? E para mim deu super certo, né? Tanto fisicamente quanto socialmente, sempre nunca briguei, sempre consegui ser amigo de todo mundo e também lutando tinha certa conseguia alcançar bons resultados, né? Então foi períodos muito felizes que eu passei no sumô, né? Uhum. Muitas coisas diferentes, né? Eu pude fazer no sumo, Uhum. fui exposto a muita coisa diferente, né? O que pôde me Sim. desenvolver como pessoa hoje, né? Em diversos aspectos, Uhum. até profissionalmente, tem características que eu carrego hoje, como por exemplo, acho que a questão de comunicação, que quando eu ia fazer a Uhum. apresentação de sumô, né? Você tinha que, imagina, você Treinado. estava lá, né? Uhum. No meio como fala, de um ginásio, né, cheio de gente, e você lá de tanguinha, né, então tem que ter tem que estar desinibido, então me ajudou bastante. E a parte de eu de ser treinador bem cedo, também me Uhum. ajudou muito na questão de relacionamento interpessoal, como lidar com as pessoas, né, como extrair o Isso. melhor das pessoas, né. Então, dentro da minha Uhum. carreira, também ajudou isso, né. Sim, foi muito legal essa época. Nossa, a gente ainda vai chegar lá. Peraí, vamos numa ordem, mas eu vou comentar isso também. Mas sabe o que eu lembro? Talvez assim, não sei, você gostava quando você era criança de praticar sumô? Porque às vezes eu achava que você não gostava muito. Depois que você começou a dar aula, e aí juntou o grupo, eu te via muito mais motivado, assim. Teve isso? Ah, é, é, Foi interessante, Lu, legal essa sua análise, porque eu nunca pensei a respeito, assim. Bom, acho que tem algumas questões aí, né, que quando a gente é criança, a gente ainda não tem muita maturidade às vezes, né, então, por exemplo, e eu tenho isso claro, para mim, lutar com garra, né, eu não sabia o que era lutar com garra quando era criança, tanto que teve um campeonato que eu lembro até hoje, eram 2 dias na Casa Grande, e eu já estava ganhando uns campeonatos, assim, né? Ganhava vez ou outra e tal, mas não sabia usar força, não sabia me esforçar, assim, sei lá. Aí chegava, lutava assim, aí ganhava, tá bom. Se perdia, tava bom também. E aí meu pai me deu uma bronca. Eu lutei no Ai, sábado. É, perdi pra uma galera que eu não, uns outros meninos que eu não perdia, entendeu? E aí meu pai uhum. falou, não, o que aconteceu? Você entrou muito mole, você tem que lutar com raça. E eu não entendia, né? Aí eu tive Uhum. que pensar, né? E aí eu lembrei, aí ele falou, ó, uma vez que você lutou daquele jeito foi bom. Aí eu falei, pô, mas naquele dia eu tava com raiva. Eu lutei, né? A raiva liberou ali uma força para conseguir performar bem. E no outro dia eu tive que usar, eu falei, então eu preciso ter raiva. Só que calma, como eu vou ter raiva, não é assim, não é o espírito competidor, né? Então eu fui pensando e consegui separar um pouco a garra, né? A garra e a motivação de lutar, de conseguir resultado e a raiva aqui para mim, né? Então foi um importante passo. Mas uma coisa que eu lembro também de quando eu recebia uma coisa que quando eu recebia a aula é que assim eles sempre cobravam muito de mim, né? A postura certa, movimento certo, tá alinhado, tá bem encaixado o quadril, coxi, não sei o que e tal.
né? Aí eu tava lá fazendo exercício assim, todo dolorido já, né, agachando assim. Aí eu olhava pro lado, aí eu via um cara que era mais velho, tipo, todo torto e ninguém falando nada. Aí eu ficava, né, bravo. Eu falava assim, pô, por que que fica pegando no meu pé? Tô tentando fazer aqui bonitinho, o cara ali todo torto e, e ninguém fala nada, né? Aí depois eu entendi que eles faziam isso pro meu bem, né? Porque eles viam que eu tinha potencial para fazer alguma coisa a mais, para ir além e puxavam meu pé para isso, né? Sim. Aí, bom, aí eu tive os senseis, né? Dos 7 aos 13, que Hum. foi o Michael Karimata, né? Que ele era Ai, pequeno, Michael, uhum. muito legal. O Ai, pai dele também era foi uma pessoa muito influente no Sumo de Santa Amaro, porque ele era meio político, né? Mas ele já entrava, já conversava com todo mundo e as coisas aconteciam, né? aham. Aí o Michael deu aula, então era bom porque ele era muito técnico, né? Hum. E depois o Michael saiu, aí veio o Cotian um tempo, e depois o Cotian saiu, aí ficava meu primo, o Eduardo e o Ricardo, meus primos, só que também começaram a fazer faculdade, e aí era Hum. difícil, até o tempo que eles não conseguiram mais conciliar, e aí com Hum. 13 anos eu era o atleta mais experiente da academia. Então, e É, aí? e aí Você eu começou a comecei puxar a, treino. aí eu Ah, comecei a puxar treino, É, nossa, uma coisa que anos. na história de Santo Amaro, voltamos? Hum, Cortou, será? será que tá ruim? Voltamos. Acho que eu vou ligar o. Peraí. O 4G? É, Eu acho que eu vamos voltei. ligar o 4G, que eu acho que daí ele para de cortar. Melhor. Vou aí. Ixi. Tô. Pronto, E aí, voltou, será? eu acho que voltou. Pronto. Voltou? Ah, agora? Estamos. Cleison Show. do Rio. Ok, pronto, voltando. Agora não vai mais travar, Não, espero. agora não. Ela vai, É. vai bem até o fim. E aí, assim, então, vamos ligar a história um pouco mais antiga com a história mais recente, né? Então, o Sumo de Santa Amaro, aquela festa, gente pra caramba, Hum, era uma vez por ano que tinha o Campeonato de Santa Amaro, né? sim. Aonde as regionais competiam pelo título de Santa Amaro e os Hum, melhores lutadores eram selecionados para ir para o Intercolonial, que era o brasileiro da época, né? Não tinha ah, brasileiro, era intercolonial, né? aham, Que as diferentes colônias, né, batalhavam, né, disputavam entre si. E nessa época o treinamento, os pessoal era forte porque eles eram lavradores, né? O pessoal trabalhava na roça, mas não uhum, treinava muito. Treinava só um mês e meio antes do campeonato. E o aham, treino, né? O treino como é que era? Fazer o círculo no chão, aí os velhos chegavam lá, né? Os fuquei e falavam assim, vai, luta aí. Aí o pessoal começava a lutar, né? E esse era o aham, treino, né? aham, Aí por muitos anos foi assim, aham, até o grande salto que aconteceu em termos de qualidade de treinamento foi quando teve uma época que acho que eu tinha, foi 94, 95, 96, mais ou menos essa época aí, que uhum. teve um intercâmbio de alguns atletas infanto-juvenis para o Japão. Sim, Acho que o Taka uhum. foi, inclusive, o Taka e o Yoshi, acho que eles foram, né? Foi, foi. Foram, né? Meus primos foram, o Michael foi, o Nego foi, então a galera de Santo Amaro foi, e quando eles voltaram trazendo essa bagagem aí esportiva, né? Aprendi Uhum. esse tipo de treinamento com eles, né? Essa fórmula, né? Esse formato de Sim. treinamento. Então, a gente tem que, lá no Japão faz assim, a gente tem que fazer assim. A gente ia lá e fazia assim, né? Então, do 7, praticamente já foi com essa nova fase de treinamento. Então, quando meu tio criou o Showa, né? O Ah, objetivo que ele tinha
era fazer, infelizmente, vou dar spoiler, o objetivo ainda não foi alcançado, né? Era que a equipe de Santo Amaro adulta fosse campeã brasileira. Ah, é? Esse era o Olha só. objetivo. Então era o projeto de ter aquele do Rio e tal, para que isso acontecesse, né? A gente ganhou todas as outras categorias, né? Só o adulto Hã? que a gente não conseguia. Ficamos em terceiro até. Mas todas as Ah, outras a gente pôde dar esse prazer aí para os nossos apoiadores, né? ah, Então aí com 13 anos, eu mais experiente, é, tinha gente mais velha, comecei a puxar os treinos. E aí é. eu falei, pô, mas essa fórmula aqui, se eu só replicar, eu nunca vou aprender nada novo, né? E Sim. aí, primeiro, vou ficar sempre na mesma. Aí eu queria entender, não, mas espera, então, por que que a gente faz esse exercício? E aí eu começava a pensar, eu fazia assim, fazer um Koshiwari. O Koshiwari, pô, eu tô sentindo que ele tá abrindo aqui meus tendões, então pode ser que ele me dá uma flexibilidade. Se eu fizer muito Uhum, tempo aqui parado, ele vai me dar resistência física. Se eu fizer uhum. assim, não sei o que, é o equilíbrio, é postura, né? Aí, É. aí eu analisava isso e tal, e falava, pessoal, agora nesse exercício você se preocupa com o equilíbrio, se preocupa com a flexibilidade, né? E Sim, aí, foi e aí prática. foi colocando na prática, né? Para, Ah, de certa forma, o que eu tentava fazer assim era que ele criar lutadores inteligentes, assim, né? Não só sim. fisicamente, mas também de ter a capacidade de analisar, né? Uhum. A gente Eu via na gosto. época no judô, né, os técnicos com as planilhas, né, os grandes, sabia quantas vezes o cara tinha ganhado, quantas vezes ele tinha aplicado aquele golpe, né, então saber Aham. analisar a luta do outro também, né, isso a gente Muito tentava legal. fazer. Ah, é? Deixa eu só voltar um pouquinho antes disso. Claro. É que você estava falando enquanto você é atleta, né? Mas a gente eu até esqueci de perguntar, quais foram os seus títulos, né? Ah. Enquanto atleta e quais foram os seus sonhos no sumô? Você teve algum? Como que foi? Enquanto atleta. Certo. Pô, com sonho, acho que não, eu nunca via como nunca via como um fim o sumo assim. Eu via ele sempre como um meio, um caminho, né, de me Legal. desenvolver, de estar em contato com as pessoas, né? Então, porque eu tinha consciência também assim de que, lógico, o sumo é um esporte, né? No Brasil, para você viver de sumo é muito difícil. Então, eu tinha essa noção de que por melhor que eu fosse, as chances de viver de sumo pequenas, né? Então, então eu sempre continuei estudando e tal, né? Me chamaram para ir para o Japão para tentar ficar lá uma temporada e tal. Na época a gente não teve o dinheiro, o tempo necessário, né? Então, para fazer esse intercâmbio. Mas, enfim, os títulos, né? Uma coisa que sempre me doeu porque meu pai sempre me contava a história de Santo Amaro, né? Ele falava, não, para ser campeão de Santo Amaro tem que ser forte, né? Uhum. E eu nunca fui campeão de Santo Amaro. Toda vez que eu estava no meu último ano, vinha algum outro lutador do judô desconhecido, e aí eu Ixi. não sabia como ele lutava e os caras me derrubavam de costela, sabe? Sério. No Mirim foi assim, no infantil foi assim. Nunca fui campeão de Santa Amaro, fui vice todas as vezes. Mas daí, em equipe, a gente já foi campeão de Santa Amaro, né? Campeonatos regionais, a gente já tive muitas conquistas, né? Mas os principais títulos, eu acho que são, fui vice-campeão brasileiro, né? Uhum. Em todas as categorias. Também nunca fui campeão brasileiro. Em todas as categorias, eu chegava na final, aí eu E pegou. perdia. Por, Putz. quando eu era mirim, eu fui lutar com como que era? O Nakaya. Aí o Nakaya tinha se machucado na semifinal. Aí ele entrou todo torto assim pra lutar. Aí eu fui com meu pai fala que eu fui com dó e perdi pro Nakaya. Aí fui vice-campeão brasileiro. Quando eu era infantil, mesmo, então, foi toda vez, teve assim.
Até adulto, que fui vice-campeão brasileiro leve, e fui disputar o sul-americano, e aí sim o maior título, campeão sul-americano. Mas também uma passagem importante aí da minha carreira como atleta foi a participação no Campeonato Mundial Júnior 2004 em Osaka, né? E eu queria que você contasse essa experiência aí do Mundial Júnior, como que foi? Sim, foi muito legal, uma experiência completa, eu acho que dentro do que eu vi de sumô no Brasil, foi um dos grandes momentos do sumô no Brasil, não porque por eu ter feito parte, mas porque a seletiva foi no Campeonato da Liberdade, né? E aquele campeonato, assim, histórico, assim, pelo menos na minha lembrança, porque era muita gente, turista, pessoal indo e vindo, né? Grande apoio comercial, né? Local ali. Então era um campeonato que era muito legal de participar, muito legal de assistir, bem organizado. E valia o Júnior, né? Na época. Valia o quê? Valia uma vaga para o Mundial Júnior, né? Que E sempre era no valia Japão. e valia as vagas para o Mundial Júnior, né? Então eu pude competir nessa arena, que era uma arena mágica da história do sumo brasileiro, né? Do que eu pude participar. Então foi ótimo, muito legal competir ali, me sentir como hoje seria um MMA, né? Um lutador de MMA aí nos cages, né? Público diferente, e aí vinha repórter e falava com a gente, né? E aí nessa seletiva fomos selecionados eu, o Anderson Yang, o Ricardo Sugano, que é o Kaisei Tiro, e também o Kenichi Morimoto, da Regional de São Paulo. Então era uma época que Santa Amaro estava muito forte, onde 3 atletas dos 4 da seleção eram da nossa equipe, né? Verdade. Uma época que a gente detonava mesmo. É muito legal. Como que foi o Mundial Então, na época? e aí foi muitas histórias boas, né? Esses caras, muita gente boa, né? O Kenzinho, o Yang e o Kaisei, um coração enorme, o Kaisei, né? Eu acho que ele é um atleta que se destaca não só pelo comprometimento que ele tem no esporte, mas pelo respeito e que ele tem com as outras pessoas, né? Ele é uma pessoa muito dócil, não desmerece ninguém. Isso desde sempre foi muito claro na personalidade dele, né? E o sucesso que ele tem hoje, não só pela dedicação, mas também por ser essa pessoa incrível, né? E a gente foi viajar, nós 4, e o Mukai-san, né? E a gente comia demais, assim, a gente foi pro Japão, aí no aeroporto, no avião, assim, cada um já pedia 2 marmitas, vinha as cumbuquinhas para cada um individual, cada um comia 2. Na ocasião, eu não estava brigando com peso, porque a minha categoria era de 80 a 100, eu estava com 90. Então, eu estava comendo demais, estava muito inchado, muito forte, fazia judô, sumô. E também o treinamento, quem ajudou a gente, né? Então, voltando um tempo que eu queria falar isso também, os que eu considero os grandes professores meus de sumô, meus grandes mestres, né? Foi o Michael Karimata, né? Sim. O Kyoshi Shimazaki, né? E também o Kuroda, né? Que ele treinou a gente lá na época do Mundial, né? Porque Yoshinobu, né? Isso, Yoshinobu. Porque tinha o Ricardo e o Yang, que eram gigantescos, só o cara que era pró para conseguir treinar esses meninos, né? E eu não era o maior, mas eu tinha agilidade, técnica e tal, então o pessoal tinha muita confiança que eu ia performar bem, né? E o treinamento foi muito árduo com o Yoshinobu, né? Ele puxava a gente mesmo. Aí eu lembro de... A gente treinava até exaustão mesmo, assim. Eu lembro de uma vez que eu tava fazendo, treinando, e aí empurrando, fazendo buscar, empurrava. Aí quando eu tava cansado, ele, vai mais! Aí ia lá, empurrava. Aí uma hora eu já... E assim, fazia parte do treinamento pra gente expandir os nossos limites, né? Às vezes a gente não tem consciência de muita coisa nessa vida, né? O cara já passou por isso, então ele sabe até onde a gente pode ir, né?
E aí ele pedindo mais e mais, eu não aguentava. Aí ele ia lá e pum, me batia, aí eu caía. Pum, me batia, eu caía, né? Aí teve uma hora que eu caía todo sujo de terra, eu não aguentava mais levantar. Ele me empurrava com o pé assim, né? E aí eu não respondia. Aí ele, você quer água? Eu, quero água. Aí ele jogou água assim na minha cara, que assim, ó, aí a água escorreu, toda cheia de areia. E aí eu tomei aquela água maravilhosa, porque eu tava muito cansado. E aí, nesse dia, minha mãe não ia muito no treino. Aí minha mãe chorando, o que tá fazendo com meu filho? O que tá fazendo? Mas assim, esse treino, apesar de duro, foi muito importante no meu desenvolvimento físico e para eu ver que os limites do nosso corpo vão muito além do que a nossa mente acha que a gente consegue. Mas foi engraçado mesmo, sério. Desculpa, mas é porque Tava uma amiga. Hã? ele ainda fala assim, quando eu encontro o Yoshinobu, ele sempre fala assim, eu acho que a mãe do Leandro não gosta de mim. Sério? Foi nesse dia aí, foi nesse dia. Mas aprendizado, né? Aprendizado. Eu aguentei até o final. Fui além do que. Eu teria parado no primeiro terço. Né? Que não te destrói, te conhece aí, ó. Exato. Aí, enfim, no campeonato foi muito legal. A gente não chegou a treinar antes, porque a gente tinha poucos dias, jet lag, a gente estava bem bagunçado. A gente só se preocupou em comer muito. E aí a gente lutou no dia, eu fiquei muito nervoso, não consegui bem no individual, mas eu consegui ir bem na equipe. Ganhei todas as lutas até a gente pegar os japoneses, né? Na equipe. Aí a gente ficou em terceiro. Foi muito legal. Foi muito legal. É difícil, cenário mundial aí. E um que foi legal, assim, de título foi o Sul-Americano, né? Que eu fui campeão. E numa época que o campeonato lá do Paraguai, quando acontece, é sempre muito legal, né? Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes, né? Então é a comunidade lá de lavradores deles também, o pessoal agricultores, e é o evento que eles se preparam 5 anos para fazer, e quando fazem com primazia. Sempre tem muita gente, é uma feira agrícola junto, né? O campeonato sempre cheio, é muito legal de lutar. E a comida também nossa, sempre maravilhosa. Esse ano Os iria ter assados. Pirapó, no Paraguai. Talvez seja ano que vem, ou não sei se eles vão cancelar, né? Mas vai ser Porque bem é legal. sempre ano múltiplos de 5, né? Sim, verdade. É. Então vamos Então, voltar agora. Daí, sim. aí você começou a ser professor, 13 anos, né? E assim, você falou que você era o mais velho, né? Então, assim, as suas motivações depois foi fazer atletas que pensassem, certo? Eu era o mais experiente, não o mais velho, né? Quando eu comecei, tinham alunos, né, mais velhos do que eu até, e tinha que lidar com isso, né? Então, e assim, né? Você e os seus alunos eram bem novos, né? Assim, a ideia era como você planejava as aulas, né? Onde você se inspirava. Mas você contou Uhum, bem assim, que é. sim. O que. Como não era um. Não via o sumô como um fim, mas como um meio, né? Aham. Eu via que a gente tinha que tirar todos os aprendizados possíveis do tempo que a gente passava lá, né? Sim. Então eu não via que o sumô precisava ser sisudo, que ele precisava ser rancoroso, que ele precisava ser bravo, que ele precisava Uhum. ser, sei lá, introspectivo, né? Sim. Não, pô, o sumô pode ser legal, entendeu? Lógico, a gente tem que lutar, tem que se desenvolver fisicamente, tecnicamente, né? Mas fora isso, a gente tem que criar laço, tem que dar risada, tem que se divertir. Aham. E a gente tem que ser unido, então, e ser unido como grupo, principalmente, né? Então, no próprio treinamento, uma das coisas que eu via, né, ou de outros esportes, ou de coral também, eu cantava no coral da escola, por exemplo, né?
Eu sempre pus a galera para contar junto, né? Eu via que contar junto, ele dava cadência para o movimento, né? E também o pessoal, aquele ritmo acabava empolgando mais, né? Então o exercício que a gente fala que é o Ichi-Ni-San, que você abre, chuta, né? Perna e agacha, né? Eu fazia Ichi-Ni, todo mundo contava San, né? San, aí ficava ritmado, né? Fazia, por exemplo, eu sempre trazia, como um dos objetivos era fazer o relacionamento, as pessoas se relacionarem, entenderem que o importante é a comunhão, a comunidade entre as pessoas. Então, vamos contar os últimos 10 chicôs, todo mundo junto, e todo mundo começa e todo mundo termina. E aí eu ficava olhando. Aí se alguém fazia o último chicô e não agachava, eu queria que alguém não agachasse, eu queria que alguém não agachasse para eu poder dar lição, sabe? Eu queria, eu ficava olhando assim, eu vou esperar alguém errar para eu mandar todo mundo fazer de novo. Vou fazer isso. Eu queria, e aí assim, para ter disciplina também, né? Então ensinar um pouco da disciplina. É para fazer 10 todo mundo? Quero fazer 10 todo mundo. É para contar 10 todo mundo tem que contar. Se alguém não contava, eu falava, a pessoa parava de contar no 5, ficava fazendo manha, não contava. Não, deixa. Chegou no 10, vamos lá, galera, mais 10 porque tal pessoa não contou. Mais 10 porque tal pessoa não abaixou no último chicô, sabe? Né? E aí o pessoal aprendia a, a respeitar a hierarquia e também a se comprometer no movimento. Aí eu também tentava fazer algumas situações de luta, eu tentava, assim como no Karatê tem o kata, alguns movimentos a gente tentava criar exercícios para poder criar a consciência corporal de que aquele movimento está disponível, né? Então, por exemplo, uns que a gente criou, eu lembro, tinha uns que a gente ficava girando assim, né? E o fruto disso é que a gente pôde ver lutas fantásticas em Campeonato Brasileiro do Suleiman e do Gabriel Cudo girando em cima do Tauará e todo mundo achar que aquilo era um balé, entendeu? Lutas muito bonitas, né? Por conta desses treinamentos um pouco diferentes que a gente fazia. Então a gente era muito amigo, porque a gente contava junto, Santa Amaro, sempre todo mundo comeu junto, só começava a comer depois que o Dorrio estivesse limpo e coberto, né, e todo mundo tivesse se limpado, né? Então essa questão da hierarquia, e respeito, né, entre todo mundo para comer junto. Aí teve uma época que eu queria ensinar o pessoal essa parte do respeito, né? Então, considerando que não é um fim, é um caminho de aprendizado, eu queria mostrar de uma maneira dura para o pessoal essa questão de esperar todo mundo para comer, né? A gente não, na verdade, eu queria ensinar o pessoal a ajudar a limpar o dohyo, a contribuir para tal, né? Então, porque eu via que comecei a ver uma época que eu estava puxando o treino, o pessoal, um tirava o mawashi um pouco mais cedo e não ajudava a limpar. E o outro aqui, não vou me limpar aqui, não sei o quê, e não ajudava a limpar. Já falei, tá bom, não tem problema, eu limpo aqui, eu arrumo, devagarzinho. Demorava mó tempo, ficava bem devagar assim. E aí chegou de uma vez, porque eu queria que eles ensinassem, para ver se alguém se tocava. Aí teve vez, Lu, que chegou ao ponto de eu limpar limpar e cobrir o dohyo sozinho, e ficarem 20 pessoas esperando para comer, né? Porque E aí eu falei, aí depois eu falei, se todo mundo ajudasse, a gente já tá todo mundo comendo. Aí, entendeu? O problema não era que eu estava varrendo devagar, entendeu? O problema é que ninguém estava. E aí o pessoal aprendeu a duras penas esperando todo mundo lá. Enfim, aí a gente dava uns jeitos para dar fazer uns aprendizados, né? O Suleiman até escreveu aqui, muito obrigado, a culpa era do Kudo. Esse gordinho aí sempre ferrava a gente, cara. Aí então tinha essa questão do respeito e sempre tentar trazer coisa nova, divertida, algum movimento que eles não estavam acostumados e a gente ia rir com aquilo, né? Ninguém ia fazer perfeito, a gente ia poder dar risada daquilo, mas aprender. E também a gente sempre procurava analisar
as nossas lutas no treino, né? Então, ó, você fez isso, podia ter feito isso, aqui, não sei o quê, botar a perna por dentro, a mão, empurra com o joelho, trava a mão por dentro, né? O pescoço, tal, dá o golpe, gira, né? Então, para Ah, criar esses. é, tem que falar uma coisa, que eu lembro que você me inspirava enquanto técnico, porque eu vi uma relação tão legal de respeito, amizade tão forte entre vocês, né? E não era só no sumo, né? Eram vários que todos foram para o caminho do bem, os atletas, né? Mas eu lembro que vocês cantavam, apresentavam, dançavam. Nossa, era uma época muito legal, era divertido, né? A gente É, até chegou a treinar em Santa Mara algumas vezes. Até eu falo que quando o Kaysei foi a primeira vez, eu estava lá, eu até ganhei dele. ah, ganhou dele. É, Mas, tipo, era muito ah, legal. sim. Então, Eu de acho treinar. que eu acho que essa questão da proximidade, Lu, eu acho que nunca pensei muito assim, foi natural. Então não tenho como, não foi um fim, um objetivo, mas foi acontecendo. Porque também eu via que quando eu era criança, eu via os senpais e eu queria ser igual aos senpais, eu queria estar ali no meio da roda, queria conversar. Eles estavam falando, sei lá, de Dragon Ball, eu não sabia porra nenhuma de Dragon Ball, mas eu queria escutar para ver, queria, sabe, estar junto. Então eu via. Eu queria ser igual aos meus primos, eu via eles, né, mais jovens, né, maiores, bonitos e tal, né, e queria ser daquele jeito. Então, só que aí eu era criança, eles ficavam me empurrando pro lado, sai daqui, pirralho, né, era os pirralho ainda, tinha muito daquilo. Então eu vi que se a gente pudesse promover esses momentos de comunhão, de felicidade, né? Então a gente se divertia viajando, treinando, a gente fazia várias, quando fazia apresentação também, a gente se combinava, se divertia, aí às vezes rolava ajuda de custo, uns cachezinhos na apresentação, né? R$ 50, R$ 200, a gente comprava tudo em esfirra, aí sentava no estacionamento, ficava comendo esfirra, né? Com refrigerante quente, e era delicioso, né? Sim. A gente cantava também, tocava violão, aí o Kudo trazia as músicas emo dele lá, a gente cantava. Aí o Kudo era apaixonado na Maria Rita, ele trazia as músicas emo, e a gente cantava pra Maria Rita, pra ele ver se ele tinha alguma coisa com a Maria Rita, mas nunca deu certo. Nunca rolou nada não entre eles, Foi um amor não correspondido, mesmo ele cantando e se declarando, não rolou. Que pena, né? E a gente brincava muito também, né? Sempre brincava com todo mundo, né? O Gabão sempre foi muito sarrista, né? E os meninos também, todo mundo sempre conversava com todo mundo. Isso meu pai me ensinou, eu tentei passar para os meninos também. A gente sempre tá todo mundo tá junto, né? No sumo ali você não vê classe social, né? Tá todo mundo ali despido, só com mau acho. Você não vê se um é rico, se um é pobre, né? Você vai ver quem é forte ali, né? E não, né? E às vezes o cara é forte e não tem dinheiro, às vezes o outro é rico e é fraco, né? Então, assim, a gente tira esses outros conceitos que a sociedade põe, né, de determinação das pessoas e passa a ver a pessoa pelo que ela é, pelo que ela luta, pelo que ela representa, pelo relacionamento que você tem com ela ali no esporte. E a gente teve esses momentos muito importantes, né? Que a gente cantou, brincou, lutou muito, né? Eu tive eu pude passar um pouco para eles sobre educação, estudos e tal, né? O que eu não era muito, a diferença de idade não é tão grande, né? Então eles eram como se fossem meus irmãos mais novos, né? Passava para eles o que eu estava aprendendo ali na faculdade, né? No ensino médio, quando eu fui bem antes, né? Ensino técnico, né, para dar esse exemplo, né? Então, e no final, o que eu acho que é uma vitória, né, que apesar desses meninos terem saído aí de lugares, né, que são considerados perigosos, né, se tornaram grandes pessoas, grandes profissionais e também cidadãos, né? Inclusive o Gabão, né, ele não só, né, meu amigo, né, grande amigo aí do sumô da vida, mas também até, como é que fala, legalmente, que agora ele é meu cocunhado.
Verdade, né? né? Um beijo pra Mari, que também É, perguntou. ficou meu cunhado. Entrou pra família. Foi pra família, que beleza. É, Não se desgrudam, então. Vamos é. lá. E outra coisa assim, né? E seus atletas, como é hoje ver Kaisei e Tiro no cenário mundial, né? Já que você que ensinou o sumo para eles, Uhum. como Ah, que é? é um motivo de um orgulho sem tamanho. Eu acho que essa minha carreira como treinador, assim, acho que eu não tinha consciência na época, mas analisando agora, acho que a gente fez muita coisa diferente e que foi positivo, né, dentro da nossa pouca, do impacto reduzido por ser só na nossa regional ali, mas acho que a gente conseguiu influenciar positivamente quem foi treinar com a gente em algum momento, né, de fazer umas coisas meio doidas. Teve época que botava a galera para fazer 650 chicôs, entendeu? Aí teve uma vez que a contagem do chicô era quando todos os presentes derramassem pelo menos 30 gotas de suor. Essa era boa também. Essa foi legal, essa demorou. Entendeu? O pessoal ficava contando 17! Ah, não, essa aqui não contou, né? Para deixar o pessoal, né, motivado ali. Porque no final esse daí era um meio que eu achei que eu falei, pô, o cara só vai suar se ele se esforçar, se ele fizer meia boca, ele nunca vai suar as 30, né? Sim. Então ele só vai terminar se ele fizer, né? Então a gente fez umas coisas meio doidas e tal. Mas o Kaizen é um motivo de muito orgulho, porque apesar de ter tinha uma base sólida de treinamento de sumô do Japão que eu dava, mas tinha uma parte um pouco experimental também. E ele também participava, estava dentro, a gente fazia todo mundo junto, todo mundo fazia também. E eu lembro, é uma história interessante, né? Quando a gente tinha 17, 18, né? Para ir para a faculdade e tal, eu estava fazendo cursinho, nós dois somos do mesmo ano, nós dois tínhamos acabado o ensino médio e a gente estava pensando, e aí, o que fazer da vida? Né? A grande pergunta. E aí o Ricardo, eu falei, cara, eu vou fazer cursinho, né, e depois tentar entrar na faculdade. Ele, cara, é que eu não gosto muito de estudar, né, eu acho que eu vou tentar virar profissional. Aí eu falei, cara, se você não gosta muito de estudar e você tem esse corpo incrível, cara, né, esse físico incrível, né, que poucas pessoas têm, eu acho que você tem que tentar mesmo, entendeu? E aí, depois dessa conversa, ele falou com o pessoal, né, com o Roda Sam, para entrar em contato com o Japão e tudo, né? E aí as coisas foram acontecendo e ele tá lá. E hoje, Kitesurf Brasil entrou. Obrigado por entrar, nossa parceira aqui do Kitesurf atual. E aí o Ricardo é um motivo de muito orgulho pra gente, porque ele é uma pessoa exemplar, um lutador fantástico e uma pessoa humilde, né? Ele veio recentemente aqui, o cara já famoso, e sentou com a gente, mesmo cara. Lamento de não ter muito contato com ele, assim, a gente praticamente não tem contato. A última vez acho que foi que a gente se falou foi quando ele veio no Brasil. Mas assim, a gente sentiu, fosse como se a gente tivesse se visto ontem, sabe? Tava eu, Ricardo, os meninos, e a conversa partiu, voltou das mesmas besteiras que a gente deixou de falar na despedida dele, sabe? Do refrigerante que caiu, ou do cuecão que alguém deu no Ken na noite, na despedida dele, sabe? Então, muito legal ter o Ricardo. A única lamentação do Ricardo, acho que é que a gente não conseguiu, apesar de ele ter saído da regional de Santa Amaro, que a regional não está passando por bons momentos, né? Dos momentos de mais atletas, né? Mas ver o Ricardo lá é muito orgulho, muita satisfação, nos enche de alegria. Um exemplo a ser seguido na questão de você buscar os seus sonhos, né? Sim, e o Ricardo é a pessoa ótima, sempre, porque a gente fala pelo Instagram, ele responde, sabe?
Quando a gente Ah, vai vou ver falar com ele no Instagram, então. Eu não sabia que ele respondia Instagram. Vou ele falar tem com ele, pô, mó saudade. eu nem era tão amiga assim, você era mais, hein? É, então, vou falar com ele agora. Foi boa, aprendi que eu vou falar com ele, cai sem. É. Ó, fizemos uma live também, foi uma das primeiras, das mais vistas aí, muito legal. Ah, é, pô, cada gente boa. E quando a gente viajou pro Japão, teve uma, teve uma vez que a gente comia demais, né? Comia demais. A gente, as aeromoças se assustavam com o tanto que a gente comia. Ai, meu Deus, Era, bem muito era. bom. E aí o E Ricardo já foi bem naquele Mundial, né? E depois dali foi mais um ano menos, ele já conseguiu ir para o Japão, né? E tem tido muito sucesso, né? assim, e quais foram os outros atletas que se destacaram na regional do Santa Mara? A gente teve o Ricardo, né? Acho que como do Brasil, né? Um grande exemplo. Teve o Gabão, que foi para Mundial também 2 vezes, né? Gabriel Fernandes. O Sulaiman e o Gabriel Kudo, que chegaram a. Ah, o Oscar tem uma pergunta aí, gente. Vamos falar já. O Suleiman e o Gabi também se classificaram. O João chegou a lutar pela Santa Mara um tempo e também foi para Mundial, né? A gente teve o Michael também, que era bem técnico, né? Da história recente eu lembro desse. Ah, bom, aí um pouco quando eu era criança, né? Tinha o filho do Issal, que era magrinho, mas era bem forte também, né? E também teve o Lasanha, que o Lasanha chegou também a classificar, que era competia com o Taka, inclusive, né? Não disputava sempre. O Lasanha também era muito forte, né? E a Edneia também, feminino. Desculpa, a Edneia, não podia deixar de esquecer. Edneia, uma atleta exemplar também, uma pessoa ótima, né? Muito legal ela, judoca, né? E vive de esporte hoje, uma personal trainer, né? Isso, Deu ela uma diminuída no som aí. Alguém tá ligando? Ixi, alguém acho que tá Voltei, ligando. voltei. Ó, o Oscar perguntou, o Maurício Sutiana, Leandro, na sua opinião, o que precisa fazer para entrar na equipe de Santa Amaro? Maurício, o que eu acho é assim, é, a gente, eu estava falando com a Lu antes da live, né? A gente se conectou. O que eu acho falta um pouco assim de organização geral, de ter pessoas que consigam tocar à frente administrativamente. Não digo nem a parte de treinar, porque quando a gente estava treinando, focado, né, em fazer os treinamentos, né? E tendo, né? E aí assim, fazendo também assim, né, também não vou extrapolar, né? O sumô ele é uma atividade complementar, né? Então, nas nossas vidas, assim, né? Então, era um esporte para a gente se desenvolver, para a gente conhecer, aprender hierarquia, aprender respeito, conhecer as pessoas, poder ter contato em organizar um campeonato, em organizar uma viagem, em organizar uma apresentação, né? Ser árbitro, por exemplo, né? Ter responsabilidades no campeonato, você entregar as medalhas, você nomear os troféus, você ser locutor, você acompanhar as tabelas, né? Tudo isso daí são aprendizados que você pode ter, né? E no Santo Amaro, eu fiquei muito responsável pelo treino. Era difícil ser responsável pelo treino e buscar novos atletas, né? E o que aconteceu é que Lipe Moma, meu irmão entrou, e aí Lipe, o que aconteceu é que teve um tempo que essa busca de novos atletas era uma atividade que ficou parada por muitos anos, né? A gente não conseguia fazer, que não tinha tempo. Eu acho que ninguém tinha tempo, na verdade, ninguém conseguia, né? Os próprios adultos também acho que deviam estar preocupados com botar comida dentro de casa, com as suas famílias, né? Não dá para julgar tanto assim também. Mas eu acho que se tivesse alguém que... Então, vamos lá, falando de maneira prática, não que seja fácil, tá? Eu acho que se tivesse uma bolsa para
alguma pessoa que tivesse tempo e capacidade para conduzir com regularidade treinamentos esportivos de prática esportiva de sumô, né? Eu acho que seria um meio da Regional Santo Amaro voltar, porque gente tem, né? Mas falta um pouco dessa organização, né? E hoje em dia, aonde a gente, né, vive num país com desempregados, todo mundo está pensando no que vai comer amanhã, né? Para se doar, né, unicamente para viver de luz, não daria. Então, acho que respondendo, não, sabendo que não é fácil, eu acho que, e digo, Murilo, porque a gente tentou, um tempo eu tentei pegar as bolsas, não sei o que, atleta e tal, porque a ideia era fazer um período isso, eu ficar dedicado, sei lá, um ano sem fazer estágio, para dedicar ao sumô e tal, mas enfim, não acabou não acontecendo, né? E vida que segue, né? Mas eu acho que essa seria. Eu acho que essa seria um caminho para a gente conseguir voltar, porque as pessoas têm. O sumô é um esporte lindo, tem muito aprendizado. Eu sou eternamente grato pelo tudo que eu pude viver no sumô, todas as experiências, e acredito que é um esporte que pode trazer, tem muito a contribuir para a construção de cidadãos ou cidadãos responsáveis atualmente, né? Eu acho O que próprio sumô, na parte física, cognitiva, emocional, social, cultural, o quanto o sumô não faz, né, as pessoas se desenvolverem, né? Mas precisa ter alguém responsável, necessariamente a pessoa não vai ter, eu acho, né? Precisa ter um trabalho feito para conseguir levar adiante. dá uma certa profissionalizada, né? Precisava, né? Se tivesse alguém que pudesse olhar disso profissionalmente, né? De repente podia ser uma iniciativa não só da Regional de Santo Amaro, podia ser uma iniciativa da Confederação Brasileira, de repente de ter esse treinador e é compartilhado entre todas as equipes, ou alguém que pode fomentar, ou alguém que trabalhe para conseguir atletas para as equipes, né? Como um todo, né? Pensar, não sei, de repente, de forma mais corporativa do que, né, federativa, vamos assim dizer, né? Talvez. Vou mudar um pouquinho a pergunta, né? Como que foi a sua experiência na arbitragem? Porque eu lembro até que você fez um curso, você e o Tato, de arbitragem, e foi como que foi para você ser árbitro e fazer essas organizações? Certo. Ser árbitro me ajudou muito como lutador, né? O que me ajudou como lutador? A eu ter mais tranquilidade ao entrar no dohyo, né? A lidar melhor com a pressão ali dentro, porque você também não pode cometer erros, né? E como árbitro, né? Quando eu comecei, né? Eu já era um lutador que despontava, e os senhores me chamaram porque eu tinha agilidade, então eu conseguia ficar agachado, eles valorizavam isso, que eu agachava, conseguia estar, né, bem na ação, conseguia, como, né, eu era atleta também, eu conseguia acompanhar bem o movimento, então eu sempre estava em cima do lance, entendeu? Sempre estava olhando, não deixava passar, por ter a consciência de como lutar, eu sabia que desse lado não ia acontecer nada, eu sabia que o perigo de acontecer alguma coisa estava aqui, então eu sempre estava bem posicionado, né? Então, isso aí o pessoal falava bastante. E Mandando um abraço para você, o meu irmão. E, e a questão do, do treinamento lá, né? Porque tinha muita gente que estava naquela época começando a ser árbitro e não estava seguindo, né, os padrões, ou então não sabia todas as regras direito, né? Como, né, por exemplo, uma das que eu usei uma vez só, a gente fala, a regra era que
no sumô você só pode encostar a planta do pé no chão, né? Se você encosta alguma parte do corpo que não a planta do pé, você perde. E uma vez a Edneia encostou o peito do pé do chão. E não foi o joelho. E só eu vi, entendeu? Eu vi e parei a luta e dei vitória pra outra. Aí os caras subiram e me perguntaram, ele falou, o que aconteceu? Eu falei, ela encostou o peito do pé. Ele, eu não vi. Eu falei, não vi. Eu falei, aí a Edneia também ela nem questionou, porque ela tinha encostado, só que não foi o joelho, foi só o peito do pé, né? E, e aí a gente começou a dar a gente deu esse curso, tinha um material, eu não lembro quem desenvolveu o material, não lembro se eu ajudei a escrever na época, mas a gente tinha uma apostila e tudo, e foi muito legal, né? Porque desde dos comprimentos até um padrão, não ficar cada um do seu jeito, né? E também para todo mundo estar julgando do jeito certo, né? Com os mesmos critérios também, analisando a luta, né? Os resultados e os procedimentos, né? Porque a preparação da concentração do atleta influencia muito no resultado. Então, se um faz de um jeito e o juiz quer aparecer e faz de um jeito diferente, não é a função dele aparecer, ele tem que estar lá para que os atletas façam uma boa luta, uma boa apresentação. Então ele não pode querer roubar a cena. Ele não pode sair do script. Se ele sai do script, isso pode atrapalhar o atleta, né? Então esse curso foi para também dar essa unicidade de atuação para os árbitros que estavam ali começando, né? Um padrão, né? Não entendi, Lu, desculpa. Não entendi. Era difícil Não, eu achei, eu lidava bem. No começo, as primeiras vezes, ficava com a mão suada e tudo, principalmente no Campeonato Brasileiro, que tinha que usar roupinha branca e gravata preta, né? Mas depois a gente aprende a lidar, né? Você aprende agora tá todo mundo olhando, o que eu vou fazer, né? Tipo, você precisa aliviar um pouco de estresse, de nervosismo, aí você aprende a mexer os dedões do pé. Eu ficava contando com os dedos aqui assim, ninguém tava vendo, eu ficava assim, pé lá assim, ó. Lá, contando, para não passar nervoso, né? Mas acho que uma história, eu queria contar uma história que foi bem chata, inclusive foi com a Regional de Nova Central, porque assim, no final, o sumô, assim como qualquer outra organização, esporte, vai ter pessoas que vão destoar, né, do código moral ali, né? E enfim, teve essa vez que eu estava sendo árbitro, a gente teve uma luta, vou guardar os nomes, como que fala? Ocultar os nomes aqui, né? Também nem lembro o nome de quem era o senhorzinho e tal. Não vou nem falar a equipe também, mas era uma final entre essa equipe X e a Nova Central. A Nova Central representante era... Ai, gente, qual que era o nome dela? Putz, esqueci, gente. É uma que era peso médio, uma forte. Esqueci o nome dela. Gente, esqueci o nome. Enfim, eles estavam lutando, e aí, numa das lutas, colocar a cabeça aqui embaixo, né? Se forçar, o juiz pode parar a luta, né? E aí eu vi que a lutadora Nova Central acabou entrando lá embaixo, a outra menina fechou da outra equipe, né? E começou a travar. E eu parei a luta. Eu bati na costa das duas. E aí elas pararam de lutar. E aí nisso, né? Elas meio que soltaram, só que o movimento continuou. E a Sanusa, ela foi para fora. Acho que foi a Sanusa? Foi para fora. E aí elas iam voltar para lutar, porque quando o juiz bate tem que recomeçar. E aí o juiz principal falou não. A menina era da equipe dela, que ganhou. Ele considerou que eu, como árbitro, mesmo tendo batido a mão na costa das meninas, que não tinha interferido no resultado da luta. Assim, foi uma vergonha, o pessoal veio me xingar depois, só que eu falei, no final
Eu indiquei para ter a outra luta, né? Mas o principal, ele deu resultado e quis levar essa, né? Não posso fazer nada. É, deve ser o celular dele lá, deve ser o seu celular aí, Felipe, porque aqui tá funcionando normal. Alguém, sabe que alguém puder confirmar aí também, pessoal, se está escutando ou não, por favor. Então agora eu vou perguntar, assim, você mudou de São Paulo, né? Qual foi o rumo que a sua vida tomou? E se você algum dia retornar ao esporte, ao estudante de vocês? Ixi, Lu, só escutei metade, tá com muito chiado o seu áudio. Acho que é o meu áudio. Não sei se tá com o microfone alguma coisa. Agora parou. Ah, não voltou. Nossa, não tô me escutando faz tempo. Agora tá chiado. Ah, é? E como que eu faço agora? Tá aqui. Eu vou pegar um fone. Vê se tem um fone. Vou contar um pouco. Bom, aí, quando eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar, a gente continuava fazendo sumô, treinando, né, aos sábados, e aí eu fui transferido para morar em Recife, para trabalho, né, então eu fui morar no Recife, e lá eu cheguei a procurar uma academia de judô para ver se eles tinham interesse, né? Só que morando em outra cidade, trabalhando, né, focado no trabalho, tendo que construir lá, né, meu nome, minha carreira, né, tendo que crescer profissionalmente, acabou que eu não consegui, não consegui começar esse sumô sozinho do zero, né? Não tive essa energia aí, né? Se eu fizesse o sumô, eu acho que ia ter que trabalhar metade do que eu tive que trabalhar de fato. E aí não ia dar nenhuma coisa nem outra, né? Eu ia perder o trabalho lá, ia sair de lá e aí o sumô de lá ia também ficar, né? Então eu parei sumô, fiz sumô então dos 7 aos 27, né? Que aí com 27 que eu fui pro Recife, né? E isso aí nisso fui pro Recife em 2014. 2014. Na Copa. Nossa. Na Copa que eu fui. E nesses 20 anos, né, pude ser juiz, né, treinador, atleta. E eu sempre quis fazer. Agora. Deu uma travada. Eu tava falando que eu fiz muita coisa nos 20 anos, né? Atleta, juiz, representei o Brasil, dei aula, já cantei lá os resultados, já fui locutor, já organizei troféu, já ganhei. Só que algumas coisas que eu não. Tem o Dan no sumô, né? Que seria a faixa preta, né? Segundo Dan tenho, né? Mas algumas coisas que eu não tive oportunidade, mas sempre quis fazer. Eu sempre quis ganhar agora tem um dos dois, tem aqueles prêmios, lutador de mais esforçado e lutador mais técnico, né? Eu já ganhei de mais técnico, mas eu sempre quis ganhar também. Não, desculpa, eu acho que eu ganhei uma vez o de mais esforçado, mas eu sempre quis ganhar o de mais técnico, né? E também, mas nunca. E também eu sempre queria ter feito o juramento de atleta, nunca fiz. Mas ainda há tempo. Você pensa em retornar ao esporte? Ou nunca mais?
Não, nunca é um tempo demais, né? Atualmente, assim, eu tô morando no Nordeste, né? Eu e a Olha, Mari, a gente tá estamos bem instalados. Estou trabalhando numa empresa farmacêutica, né? Sou olha. especialista de trade marketing, sou formado em marketing. Uhum, Aí trabalhava em marketing, trade marketing, meio comercial também. Aí fiz pude fazer pós em marketing digital em Barcelona ano passado, foi muito legal. que E agora legal. voltei. Sempre quis fazer intercâmbio, tive oportunidade, foi show de bola, recomendo a todos. Assim Uhum. como, né, sumô é um grande aprendizado, intercâmbio também é. E aí agora estou nessa farmacêutica, né, conciliando a vida aqui no Nordeste e a profissão, né? Fala do seu Então, novo esporte também. Qual que é agora? sim, sim. Por anos, né, desde que eu saí do sumo, eu estava procurando alguma coisa. Então, no Recife eu fiz natação um tempo, tentei nadar no mar e tal. E quando eu vim aqui para Fortaleza, né, que eu pude descobrir o kitesurf. Hum, E porque a região aqui é um dos melhores lugares do mundo para a prática do kitesurf. É realmente diferenciado, né? O clima é bom, o vento é bom, a temporada é longa, não tem ameaça marinha, não tem tubarão, não tem muita pedra. A praia é habitada, então são milhares de quilômetros que você pode fazer kitesurf aqui no Brasil. Então, descobri esse esporte, gostei muito. E atualmente a gente está legal. bem envolvido. A Mari também, principalmente, ajuda os atletas mirins, né? Paga inscrição de atleta, leva atleta daqui para cá, aí vai buscar patrocínio também para atleta, né? Então, o kite é um esporte muito legal. Recomendo a quem puder ter contato. Isso é bom pro Legal. kite, que dá muita base para controlar a prancha, viu? Ah, que bom. É bom Dá um que medinho. sumô tem força, né? Consegue ficar a base boa no kite, Ah, muito legal, viu? Eu vejo os vídeos, as fotos, eu acompanho aí. Parabéns É, para vocês. Muito legal. a única diferença é que antes do sumo a gente tentava ficar plantado no chão e no kite agora a gente tenta voar o mais alto possível, né? Nossa, hein? Que medo, não dá medo, não? Dá medo, dá medo, dá medo. Tem que ter a técnica, senão você cai lá de cima, você se quebra todo, né? Eu É. ainda não tive nenhuma lesão muito séria, mas já trinquei costela já, nos saltos também, né? Mas Nossa. é legal, é legal, é legal, muito bom. E agora Recomendo, minha última recomendo. pergunta. Ah, legal. E aí, então, minha última pergunta, né? O que que é o sumo para você, né? E qual dica você daria como atleta, como técnico e como árbitro, apesar de você já ter falado um pouquinho de cada? Sim. O sumo para mim eu acho que foi bom, lógico, um esporte, né, mas um lugar onde eu pude me desenvolver pessoalmente em muitos aspectos. Pessoalmente, fisicamente, claro, né, por ser um esporte, por ter Sim. me dado força, por ter me dado flexibilidade, condicionamento, né, por ter me ensinado a ter consciência corpórea, a explorar fisicamente, né, meu corpo, né, mas Uhum. também aprendizados sociais, né, onde comunicação, onde ia fazer apresentação, né, organização também, você tem que planejar qual o ônibus vai sair de quando, que horas, qual vai ser a programação, o que a gente vai fazer, onde vai se trocar, onde vai então você Uhum. começa a ter contatos a ser exposto a muitas atividades que você acaba aprendendo, né? Então, ser Sim. juiz, a ter responsabilidade e ser isento, né? Uhum. Pode ser o seu atleta que está lá, né? Você não vai poder, né, trocar o resultado por conta disso, né? Você tem que ser justo, tem que saber diferenciar as coisas, né? Uhum. Então, eu acho que ele é uma importante ferramenta de desenvolvimento social, né, de aprendizado, e também, por ser um esporte que não é caro, né, é um esporte de contato, né, também, eu acho que ele pode ser explorado muito bem para, né, em comunidades carentes, para que as crianças fiquem fora de situações mais perigosas, né?
como envolvimento com violência, tráfico de drogas ou situações não saudáveis, como é o sumô, né? Porque o sumô para mim, também é um lugar onde eu fiz amigos para a vida toda, né? Uhum. Tenho experiências e histórias que também ficarão guardadas na memória para a vida toda, bons momentos, né, da equipe de Santo Amaro, as viagens que eu pude fazer, as pessoas que eu pude conhecer, né? E o quanto isso sempre contribuiu para o meu desenvolvimento, para eu ser uma pessoa melhor, sempre para lidar com a perda, né? Teve campeonato que eu treinei o ano inteiro, aí fui lutar e perdi com 3 segundos, né? Pro Mori. Eu saí de cabeça assim, aí o Mori pulou na minha frente e só me chafurdou na lama, assim. E aí você aprender a lidar com a derrota. E aí, o que você faz? Você treinou o ano inteiro, né? E chegou e perdeu em meio segundo. São as lições. Enquanto tem, às vezes, da vida, que você entra machucado e consegue ganhar, às vezes, né? Entra lesionado e consegue ter um bom resultado, né? Então, o sumô, eu acho que ele tem que ser usado para você conhecer mais pessoas, se desenvolver fisicamente e achar um propósito, né, no sumô, de desenvolver o esporte, mas você também, como pessoa, melhorar, né? Você ajudar os outros através do sumô, né? Seja porque você é alguém que ou contribui, né, tem gente que pode contribuir com dinheiro e ajudar a equipe a se manter, isso aí é uma ajuda. Tem gente que consegue dar tempo, consegue ir lá e cozinhar, tem gente que consegue ir lá e apoiar e participar do treino e limpar, ou organizar a molecada, mas essa comunidade e sumô construindo tudo através da força da união das pessoas é o que eu sempre achei muito bonito, né? A gente, depois de um campeonato, desmontar a estrutura toda em 20 minutos, todo mundo ajudando, assim, né? É uma parte da cultura japonesa que eu acho que é um aprendizado muito importante para a sociedade como um todo, né? Verdade, né? Lindas E palavras. aproveitando esse gancho e não deixando passar a oportunidade, parabenizar você e o Taka pelo trabalho que vocês sempre fizeram, o trabalho social, né? Lu, muito bonito, né? Você sempre trazendo novidade aí para sua região, né? O trabalho com as criançadas, né? Com os especiais também, né? A gente vê aquelas pessoas lutando sempre. Foi muito. É um trabalho que traz muito orgulho de ver, né? Porque você, como expoente e esforço, lutando para permanecer, dando continuidade aí ao esporte, né? E a live também é um desses produtos e sou muito feliz de ter sido convidado, agradecido de ter sido convidado e poder participar nessa sua construção de história e próximo, né? Parabéns pelo trabalho. Obrigada pelas palavras. Não, então, eu até comentei numa live anterior que quando eu era mais nova, né, meu pai vivia me falando, você vai ter que dar aula, não sei o quê. E eu era nova, eu falei, não quero dar aula, né? Mas aí depois que eu vi você dando aula para os seus amigos, eu achei tão o máximo, né? Eu falei assim, nossa, que legal. Eu também quero ter, assim, alunos amigos meus, sabe? E quando eu comecei a dar aula, a trabalhar mesmo, eu comecei a pensar numa visão do sumô mais que desenvolvesse a pessoa mesmo, né? Como você. E eu acho que dá tudo certo o que você fala, é muito real o que acontece, né? E o que quando muda na vida de todo mundo, não foi só por eu ser a professora, mudou a minha vida, né? Mas mudou a deles, mudou da família. Então isso é muito, muito gratificante, né? E a gente quer que o esporte continue aí, né? Cada vez mais forte. Então a gente tem o medo do Santo Amaro terminar mesmo, mas eu não sei, mas foi várias coisas que aconteceram boas, então hoje a gente está aqui para gravar
Para celebrar essa história que a gente teve. Essa regional que começou tão grande, depois passou por uma modernização, que a gente pôde trazer um ar de jovialidade aí, né? Eu acho que isso que você falou de ser amigo dos alunos, acho que era uma coisa que eu queria ser amigo dos meus primos ou dos outros treinadores lá, porque eles faziam as coisas legais e tal, e eu queria ser igual a eles, e eles me deixavam de canto, então eu falei, não, quando eu fui ser técnico, eu falei, não, diferente aqui, vamos construir junto, né? Sim, construir então, acho que foi por aí. E aí, que bom, muito legal escutar que a gente sabia que a gente causava e que a gente botava um estilo, né? Mas sobre essa ótica da aula, aí achei bem interessante, que legal. Bom saber. É legal as lives por isso. A gente sempre aprende um pouquinho e vê o que foi o real para a pessoa. É muito lindo, adoro. Deu certo, Lê. Suleiman aí também, ótimo profissional também. Gabão, tá na Austrália lá. O Suleiman até me mandou mensagem, falou que quando viu a live do Kaisei, me deu até vontade de treinar. É isso que é a ideia, Suleiman. Eu vejo às vezes o pessoal postando, dá vontade mesmo. Na minha rotina diária de treinos, eu faço Shiko, tô fazendo Shiko. Os alongamentos do Sumo também eu faço toda noite. E pra você ver, depois de velho, Lu, tô conseguindo encostar no espacate e o peito no chão. Caramba, hein? Quando eu era jovem não fazia, agora é que eu tô fazendo. Aí faço Shiko também, então Sumo nunca vai sair, porque o Shiko sempre vai ser a minha primeira escolha para exercício de perna, de agachamento, né? Que bom. Sempre vai ser, Que bom, bom ouvir isso. Então, Leandro, deixa eu contar. A live vai ficar gravada no YouTube Sumo Suzano, onde a gente está contando a história do Sumo do Brasil, e também algumas aulas, algumas dicas sobre Sumo, e que fique aí para a posteridade, tá bom? E vou colocar no Instagram também. Show, então, maravilha. Queria agradecer ao público aí hoje. Às vezes não tem muita gente, mas é que o pessoal costuma ver mais tarde, depois, tá bom? Mas, não, foi ótimo. Se você quiser mandar um recado pro pessoal também, agradecer. Certo. Obrigada, pessoal. Certo. Show. Pessoal, então, Lu, obrigado a todo mundo que pôde estar aqui presente. E a mensagem final que eu queria deixar eu acho que eu vou fazer um paralelo do que eu falei de como eu vejo o Sumo, não como fim, mas como um meio da gente se desenvolver, né? E eu acho que nesse momento do que o país está passando, desenvolvimento pessoal, entendimento de outras realidades, entender o que o outro está passando, e a gente minimizar as diferenças, né? E menos discurso de ódio, eu acho que a gente precisa. E o Sumo, para mim, acho que é uma ferramenta ótima para isso acontecer, porque uma vez que a gente está lá no Dohyo, a gente não vê cara, a gente não vê cor, talvez a gente vê um pouco de tamanho, porque tem a divisão de peso, né? Mas, enfim, ali somos duas pessoas, seres humanos, com um pró único, que, lógico, que é a luta naquele momento, mas aquela luta representa todo um grande hall de possibilidades para as pessoas se desenvolverem socialmente e psicologicamente também. Então, meu voto é que as pessoas se entendam mais e tenham menos diferenças, assim como as diferenças não existem em cima de um Dohyo de Sumo. Que legal. Então tá bom. Tá bom, Lu, obrigado, abraço a todo mundo. E pessoal, quem estiver assistindo no YouTube, clica e se inscreva no canal. Vai ajudar a pagar o Sumo pro mundo aí. Exatamente. Show. Valeu, Lu, beijão. Valeu, galera. Tchau, valeu.